Hello, 1, 2, 3, testando. 1, 2, 3. Oh, olha o que o calor me faz. Me deixa assim, fica tão bonita assim. Oh, nada será capaz de apagar esse calor em mim. Oh, oh. Mentira, nada é muita coisa. O frio eu conseguiria. Ai, saudades, frio. Saudades. Vamos para mais um episódio 21. Tô me sentindo quase uma locutora de rádio. Tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu venho com um tema muito legal que particularmente eu gosto muito. Vim até solar. Gente, eu não sou fã do calor, mas eu não sou contra o sol. Vamos saber separar as coisas, o que é importante. Vale salientar que isso acontece. Bom, mas enfim, hoje vamos falar de um tema muito legal. Inclusive, não à toa estou solar, feliz, alegre, vibrante com esse amarelo. Eu quase coloquei um batom vermelho, inclusive, mas eu achei que ia ser. Cheguei demais. Mas vou trazer ele novamente, porque na gravação o vinho que eu usei ficou maravilhoso. Mas vamos ao que interessa. O que interessa é que hoje a gente vai falar sobre solitude, que é diferente de solidão. Então, sim, meus amores, mais um episódio humanizado, como a gente gosta, como vocês gostam, que eu sei muito bem. E é um daqueles episódios que a gente começa como quem não quer nada, pensando, vai ser super rapidinho. E aí demora mais do que muitos outros complexos. Adoro. Não nego, falar é o meu forte, amo falar. Enfim, gente, hoje, antes de qualquer coisa, eu vou trazer a diferença, porque é importante. E eu acho que pessoas que têm algo parecido comigo ou que almejam algo semelhante vai me entender nesse episódio. Desconfio. Então hoje eu quero fazer igual eu fiz no Mulher Troféu, Esposa Troféu. Eu quero trazer o que significa, né, a diferença do solitude e solidão e depois discutir a minha opinião e aguardo a opinião de vocês ansiosamente. Bom, vamos do começo então. Solitude é você estar sozinho, mas não se sentir sozinho. Então, não é triste você falar, é um você falar, estou sozinho e ter paz. Agora, solidão é você estar sozinho e se sentir sozinho. Eu até colocaria como se sentir abandonado, talvez esquecido, algo parecido. E aí, vamos lá. Quando eu era criança barra adolescente, acho que início da adolescência, é uma grande fase da minha vida. Sempre que me perguntavam qual é o seu medo, eu sempre ouvia coisas diversas. Quando criança, principalmente coisas de inseto, né? Tipo, eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de cobra. Eu tenho medo de, sei lá, minha mãe morrer, meu pai morrer. Eu ouvia coisas parecidas, assim. A maioria das vezes, quando criança, sobre bicho, inseto e etc. E quando adolescente, algo parecido com pai, mãe e etc. E a minha resposta sempre foi a mesma. Inclusive, já foi muito usada contra mim, inclusive por pessoas que eu achei que eram minhas amigas. Mas enfim, a minha resposta sempre foi: meu maior medo é morrer sozinha. Parte disso, eu acho, foi porque eu sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade de fazer amizade. O que quem me conhece depois de adulta vai questionar muito essa frase, se ouvir. O que quem me conhece depois de madura, da faculdade em diante, vai falar: "Querida, de que Priscila você tá falando? Não é da que eu conheço". Porque, assim, por eu falar muito, fica parecendo que eu sou muito extrovertida. E, assim, eu confesso que eu consigo desenrolar bem. Às vezes, eu tenho receio como qualquer outra pessoa de, tipo, por exemplo, quando eu entrei na agência que eu trabalho à noite, a primeira festa de final de ano, eu fiquei muito receosa, porque a minha única amiga, a única pessoa que eu conhecia da festa, não ia estar lá, porque ela ia estar viajando. E aí eu conheci uma outra pessoa que, inclusive, maravilhoso, adoro, um artista que eu admiro horrores, fã número um dele. Eu costumo ser, inclusive, fã número um dos meus amigos, né? Porque, enfim, acho importante.
Mas, fazia muitos anos que eu não o via, então eu não sabia como ia ser a nossa relação, e eu sempre conto com o básico, eu sempre conto que a gente vai se cumprimentar, agora se a gente vai ficar a festa inteira, se a gente vai ter papo, se a gente vai ter assunto, é outros 500. Então, lugares novos, lugares que eu não faço ideia do que esperar, geralmente eu fico sim com receio, eu fico sim, pensando: "Meu Deus, eu acho que eu vou acabar ficando sozinha de canto". E assim, acreditem, nunca fico, nunca fico. Então apesar disso, eu não sou extrovertida, eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de falar com pessoas. O meu maior hobby da vida é observar as pessoas, na rua, nos transportes, na vida, no mercado, enfim, vivendo. Eu amo observar. Não em to não, eu misturei não em vão com à toa. Não em vão ou não à toa, eu amo reality, eu amo reality show. Eu amo acompanhar, tudo bem que eu sou mais fã da Globo e tal, sou meio globezeira, mas eu amo reality, eu amo ver como eles se comportam diante das câmeras, eu amo os estudos não em vão também, eu gosto muito de neuromarketing, porque estuda o comportamento humano através da inconsciência, que é através de atitudes que eles não fazem ideia da onde parte isso. Você não acha muito louco quando a gente fala assim: "Ah, eu tenho um costume de usar um produto como quase ninguém usa". Aí você fala como usa e algum amigo seu ou uma pessoa completamente estranha fala: "Ah, eu também uso assim". Não é até estranho? Você fala: "Caraca, eu pensava que era só eu que pensava assim". E na real isso acontece porque a gente, essas algumas atitudes que a gente possui vêm do inconsciente, e aí a gente acha que é único, a gente acha que é só daquilo, sendo que é um pouco sobre referências o que você tem na vida. Então eu sempre tive dificuldade de fazer amigos, inclusive eu acho que toda criança deveria fazer teatro, porque desenvolve muito bem esse lado. Eu sofri muito bullying também. Mas uma coisa que eu sempre fui focada na infância, tá, porque depois eu desencanei real disso, foi sobre fazer amigos. E olha que louco, né, eu sempre fui aquela de correr atrás e fazer de um tudo, tudo que eu podia e tudo que estava dentro do que não ultrapassasse os meus valores pessoais. Então, por exemplo, minha mãe tinha bastante plantinha artificial em casa, eu pegava as florzinhas, ficava tirando pra dar pra uma amiga que eu queria muito fazer na escola. E assim, eu não tinha interesses nas pessoas, tipo: "Ah, eu quero fazer amizade com aquela menina porque ela é popular. Ah, eu quero ficar próxima dela porque ela compra lanche todo dia, ou porque ela compra bala todo dia". Meu interesse era genuinamente na amizade da pessoa. Só que o que eu não entendi ainda, claro, por imaturidade na época, era que amizades e qualquer tipo de relacionamento que você tenha com outra pessoa, ela tem que ser genuína, ela tem que ser natural. Só que naturalmente eu não conquistava ninguém. E eu ficava naquela de tipo, como é que eu faço? Então eu me moldava, eu tentava agradar de todo jeito e nunca conseguia. Nunca conseguia. Até que eu cheguei no ensino fundamental, que isso foi no prezinho, isso foi no primeiro ano. E aí, quando eu cheguei no fundamental, aconteceu na passagem, na verdade, na verdade foi no ensino médio. Acredito que já foi no ensino médio, porque ensino fundamental ainda brasileira, não desistia nunca. Eu ia atrás, e geralmente das mesmas pessoas. E assim, claramente me humilhavam, me deixavam de canto, faziam aquela virada de olho quando eu chegava perto, sabe. Até que chegou um dia que roubaram meu lanche, cara, e eu acho que é aquele lance, eu nem sou taurina, e eu nem sei se no meu mapa astral tem touro em alguma coisa, mas mexeu no meu lanche, mexeu comigo. Roubaram todo o meu lanche, fiquei com fome, assim, o dia inteiro na escola, fiquei chateadaça, muito mal, e eu acho que eu fiquei mal por muitos fatores. O primeiro fator foi porque, eu sabia que tinha o zelo da minha mãe trabalhava muito, então o carinho que eu recebia da minha mãe, além dela ser muito carinhosa, minha mãe é do tipo que beija, que abraça, que amassa, que enfim, que ela gosta de estar perto. Além desse carinho óbvio, tinha o carinho das coisas que ela fazia pra gente, porque ela passava o dia inteiro fora. Então a bolsa que ela preparava de lanche era uma forma disso, então tinha esse lado, né, de ter me chateado, e o fato também de eu ter ficado com fome, né. Eu sabia que eu ia ficar com fome até chegar o horário da saída e tal, isso me deixou muito chateada. E isso me despertou pra uma realidade, Priscila, não adianta você forçar.
Não vai acontecer. Tem que ser natural. Tem que ser como tem que ser. E tá tudo bem se você for uma pessoa de poucos amigos, tá tudo bem. É que a gente fica vendo ao redor as pessoas rodeada de pessoas, sempre rodeada de muita coisa. E eu tinha um sonho de fazer aqueles reencontros no ensino médio. Eu tinha um sonho de rever amigos e etc, de ter amigos de longa data. Eu tinha esse sonho de falar, eu achava que assim, boas pessoas mantinham bons contatos, eu tinha essa ideia. Até que eu percebi que eu não estava chegando a lugar nenhum. E também não estava aproximando ninguém que importava de verdade, enfim, estava tudo uma grande cagada. E pensei, eu tenho que ligar o foda-se, porque eu não vou chegar em lugar nenhum. E aí eu liguei, e aí eu liguei e as coisas aconteceram. Porque quando eu liguei, eu comecei a ser eu. Eu comecei a falar coisas que eu queria, eu comecei a falar sobre coisas que eu gostava, eu comecei a ser eu sem moldar. E pasmem, só que não, né? Eu comecei a realmente conquistar pessoas legais, verdadeiras, que gostaram de mim. Eu lembro de uma menina que me fazia bullying e ela passou a ser uma das minhas defensoras. Olha que loucura. E as meninas que eu tentava amizade a todo custo, algumas cederam depois de eu parar de correr atrás. E algumas me odeiam até hoje porque, sei lá o que aconteceu. Porque o santo não bateu, eu acho, e tá tudo certo, porque ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas o que eu quero trazer como ponte desse assunto é que eu, por muito tempo, carreguei esse fardo de, eu não quero morrer sozinho, eu não quero morrer sozinha. Eu acho que o peso de não se sentir querida e desejada era grande. O medo disso acontecer era grande. Mas eu mal sabia, nessa minha imensa imaturidade da época, existia solitude. E se alguém me dissesse lá no passado que eu seria uma amante da solitude, eu ia dizer que essa pessoa era louca. Porque, gente, eu fazia loucuras pelos amigos. Na verdade, eu vou ser bem honesta, até hoje eu sou meio assim. Eu tenho que corrigir muito isso em mim, aprender, porque às vezes eu faço até por qualquer pessoa. E aí eu levo paulada, levo tapas na caras da vida e a sensação que eu tenho às vezes é que eu nunca aprendo. Mas é porque parte é de mim. Eu sou uma pessoa que tem valores irretocáveis. Inclusive, isso me salvou de muitos relacionamentos abusivos, tanto em amizade quanto em relacionamento de namoro, enfim, porque nunca passou disso até. Mas isso me salvou de muita coisa. Porque ter essa consciência, na verdade, ter essa questão de valores irretocáveis, a pessoa pisava em mim até um certo ponto, porque quando tocava num valor, peraí, passinho pra trás, porque eu não permito. Isso faz parte da minha personalidade, claro. Então, eu comecei a ver valor de ver as pessoas se afastando e não me sentir tão mal, de não sentir tanta falta, porque eu parava pra pensar e por mais que há muitos anos atrás, época de escola, eu acabei de comentar, eu passei a ser eu mesma e tudo mais. Quando eu vi a galera chegando e quando eu vi essa questão do ser querida, ser desejada perto, eu não vou negar que veio uma atitude ou outra de eu vou tentar manter. Eu vou tentar manter esse fluxo, eu vou tentar manter esse ritmo de pessoas legais ao meu redor e tal. Então tinha isso. Tinha muito disso ainda. Então eu ainda assim tentava me moldar, ainda assim tentava não ser eu mesma, tentava mudar um pouco isso e etc. Mas aos poucos percebendo que eu não ia chegar em lugar nenhum, que isso não ia levar a lugar nenhum e que não ia me fazer bem no fundo das coisas. Porque assim, eu acredito muito que existem alguns tipos de pessoas. Eu sou do tipo de pessoa que valorizo muito mais uma amizade do que um relacionamento amoroso. E eu sou assim. Então, se um amigo precisar de mim, e hoje são pouquíssimos que podem contar com essa parte minha, eu largo qualquer date, qualquer coisa possível, qualquer ficante, qualquer coisa, e vou dar suporte. Eu não penso antes 2 vezes, não é uma questão pra mim. Eu não chego a questionar: mas há muito tempo eu tô tentando sair com fulano.
Ah, mas eu gosto muito dessa pessoa, quero muito que dê certo, e se eu não for nesse dia, pode ser que fique, ai, que fique muito feio desmarcar. Eu não calculo isso. Eu não penso antes duas vezes, eu vou dar o suporte. Isso já me ferrou algumas vezes. Nunca me arrependi de ter feito o que eu fiz. E nunca vou me arrepender também, porque a vida é sobre isso. A gente tem que se arrepender desculpa, das coisas que a gente não faz. Mas enfim, por que que eu tô falando tudo isso, né? Porque depois que eu aprendi, depois que eu percebi que conforme as pessoas iam se afastando, eu ia vendo valor, ia me conhecendo cada vez mais, eu fui percebendo o quanto eu era amante da solitude e não sabia. Porque conforme as pessoas que me faziam mal iam saindo da minha vida, eu ia me tornando cada vez mais apaixonante por mim mesma, pelas coisas que eu não sabia, por muitos anos eu não sabia do que eu gostava de verdade. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu passei a ter um novo objetivo de coisas que eu queria fazer sozinha. E eu pensei, cara, eu quero muito ir num bar sozinha. Na época eu bebia, porque hoje eu não bebo mais nada de álcool. E aí eu fico pensando que hoje já não faria mais sentido porque eu não bebo. Mas nessa época, eu tinha muito medo de ir por ser mulher e eu sabia como era, né? Beber sozinha, os riscos que tinham e etc. Eu acho que isso foi o maior fator para ter me impedido de ter conquistado isso. Mas eu fiz algumas coisas. Algumas foi por obrigação que acabaram acontecendo na hora, como por exemplo, ir no cinema sozinha. Acabou que teve uma matéria na faculdade que a professora pediu, então foi necessário, mas eu amei. E depois disso, teve coisas como, gente, vão para festivais sozinhos. Porque quando a gente vai com amigos, a gente se fecha num grupo. E a gente se fecha de conhecer pessoas muito incríveis. Cara, eu fui no Lollapalooza sozinha, eu fui no Detal sozinha, e eu fui. Ai, teve um outro festival que eu fui sozinha, que agora eu não lembro. Ou foi esses dois mesmo, Detal, Lola. É, foram esses dois, eu acho. Fora o evento de marketing que eu vou todos os anos, que é o RD Summit. É a melhor experiência do mundo você andar sozinha. Porque você se abre para conhecer outros profissionais. No caso do Lola, eu conheci pessoas de outros mercados. Porque geralmente eu vou nesses lugares, eu só falo sobre trabalho e aí eu acabo me aproximando só de publicitários. Eu testei ir para esses eventos, esses festivais de música, eu já me conectei com pessoas através da música. Então, quando eu estava esperando uma banda X entrar, eram pessoas que gostam daquela banda. E foi muito legal, porque eu conheci pessoas que. Ah, eu tô aqui porque eu peguei os 3 dias, eu não conheço nenhuma banda de hoje, mas eu vou curtir mesmo assim. E eu conheci pessoas que eram muito fãs. Eu fiz um amigo no Lola que eu fiquei o dia inteiro com ele. E assim, foi muito maneiro, foi muito legal. Até hoje a gente se tem no Instagram e a gente conversa, a gente troca ideia. Então, assim, é muito maneiro. São coisas que eu nunca vivenciaria se eu tivesse alguém. Porque a gente se fecha quando a gente tá num grupo de amigos. E eu nem vou citar quando a gente tá namorando, que aí é outro patamar. Então, assim, eu aprendi a ver valor na solitude. E eu acho isso de uma grandeza tão grande. Sempre me perguntam a mesma coisa desde que eu vim morar sozinha. A primeira coisa que eu percebi quando eu tive essa atitude de me mudar, foi uma coisa, assim, que também tem relação à solitude. As pessoas tendem a ajudar muitos casais que estão iniciando sua vida juntos. Então, falou que tá casando, que vai casar, meu, aparece o vizinho do vizinho do vizinho que conhece a sua mãe que vai querer colaborar. Mas quando você fala: "Vou me mudar sozinha", ninguém colabora, ninguém ajuda. Então esse primeiro impacto que eu tive foi esse. Eu tive um amigo ou outra que falou: "Poxa, se você abrir uma vaquinha online ou um chá online, né, de casa nova e tal, eu ajudo". Óbvio, eu tive pessoas da minha família, então meus pais, minhas tias, eu tive uma tia que me ajudou mega, assim, tipo, no processo da mudança, porque eu morava ainda muito longe da onde eu ia ficar, e aí ela morava um pouco mais próximo, e ela me ajudou em várias coisas, tipo, instalando internet, coisas que eu precisava que tivessem 100% quando eu me mudasse, porque, eu precisaria trabalhar e tal na sequência. Então, coisas desse gênero, eu tive muito suporte de muita gente legal, da hora, que eu podia contar.
Mas amigos, eu soube de verdade quem se importava comigo e de fazer parte dessa fase nessa fase, porque teve pessoas que eu não imaginava e estavam ali, e teve pessoas que, tipo, eu super pensei que ia querer estar lá junto e cagou pra mim. Então, não me fez mal reconhecer isso, mas me surpreendeu, porque eu realmente não esperava. Eu realmente esperava outra frente. E eu descobri isso, as pessoas apoiam muito casamentos, mas não apoiam pessoas que decidem ser independentes. E aí eu tive um segundo impacto, né? Assim que eu me mudei, eu pensei que eu fosse estranhar, pelo menos no começo. Porque, gente, eu sou o tipo de pessoa super cagona, super medrosa. Então, eu ficava sozinha em casa, qualquer barulho que tinha, eu tinha muito medo. Eu amava ficar sozinha em casa, mas eu pensava, será que é porque eu sabia que em alguma hora ia chegar alguém? Só que eu confesso que foi chegando uma fase que eu fui sentindo que eu precisava de mais. Teve uma fase que aquele quarto estava pequeno demais pra mim e começou a ficar insuportável. Então eu comecei a surgir necessidades no meu dia a dia que não cabia, porque, eu queria praticar exercício, mas naquele horário, meu pai queria fazer outra coisa, e era naquele ambiente da casa, então não dava para colidir. Será que dá para a gente chegar num comum acordo? Mas aí eu vou incomodar, porque é o horário que ele tem para fazer tal coisa. Então começou a bater essas coisas. Eu comecei a me incomodar com coisas muito pequenas. Tipo, eu deixar uma coisa no lugar e essa coisa ser tirada e isso me irritar como se fosse o fim do mundo, mas já era Deus me incomodando falando: "Querida, vai conquistar o seu espaço". E aí quando eu conquistei, eu achei que eu ia estranhar, porque poxa, eu sou sempre medrosa, eu acho que eu vou sentir receio de ficar sozinha, de acontecer alguma coisa séria. E cara, eu nunca me senti sozinha. Apesar de sempre estar sozinha, eu nunca me senti sozinha. Claro que em parte disso é porque eu sou muito espiritualizada, eu sou cristã, então eu sinto Deus presente o tempo todo na minha vida, falo com Nossa Senhora o dia todinho que Deus dá. Então eu sei que parte é sobre isso também. Porque assim, não vou colocar aqui, é por conta da tecnologia, a gente se fala o dia inteiro por WhatsApp. Nossa, gente, eu sou pessoa de poucos amigos. E os poucos amigos que eu tenho não ficam o tempo todo no celular, então a gente se fala quando dá, mas não é sempre. Então assim, não rolava essa questão da tecnologia facilitar. Rolava que era a minha pegada. Inclusive, eu fico me questionando até hoje, e eu sempre mudo de resposta, tá? Se eu conseguiria viver com alguém. Casal, eu digo, né? Tipo, casada, ou até só morando junto que seja. Porque eu não sei, eu acho que não. E não é é porque você é chata com essas coisas, é porque você quer tudo no seu lugar, é porque você só gosta que façam do seu jeito. Eu acho que todo mundo tem um pouco disso, mas não é sobre isso. É porque eu realmente amo fazer a minha rotina do meu jeito, e eu percebo isso quando eu recebo alguém. Porque quando eu recebo alguém, eu vejo o quanto eu amo receber pessoas, amo cozinhar para essa pessoa nova, eu amo receber ela, que seja para dormir ou que seja só para uma visita. Amo, amo. É minha paixão real, assim. Mas eu vejo o quanto eu amo mais ainda quando eu volto a ser eu e Deus. Então, solitude é uma dádiva. Solitude é uma bênção. E tá tudo bem se você pensar, eu tenho uma prima que ela tentou morar sozinha, ela viu que não era a praia dela. Talvez um pet já sanaria, já resolveria essa solitude dela e já faria ela se sentir melhor e tal. Mas ela se sentiu muito melhor quando morou com alguém do que quando morou completamente sozinha, sem pet, sem nada. Isso é um estilo de vida. Tá tudo bem se você não gostar, se você não querer. Mas eu acho que você aprende muito quando você tá sozinha. A primeira coisa que eu aprendi era que eu me caracterizava com coisas que as pessoas me davam e não me pertenciam. Eu era chamada de coisas como preguiçosa, como bagunceira, como desorganizada, né, que é bagunceiro, eu acho que é um pouco parecido. Eh eu acho que isso. E quando eu passei pra e eu pegava pra mim, tá, eu pegava: "Não, eu sou preguiçosa. Não, eu sou bagunceira. Não, eu sou desorganizada". Eu dizia que eu era organizada no trabalho e desorganizada em casa, por exemplo, porque a minha mesa de trabalho sempre foi muito organizada, cada coisa no seu lugar.
E tudo na minha casa é assim, inclusive. Se você me perguntar onde fica a tesoura da cozinha, eu vou saber te apontar o cantinho que ela fica. A caixinha de costura, eu consigo direcionar a pessoa e dizer onde tá. Inclusive, eu fiz isso com a minha tia, ela comentou comigo, falou: Nossa, você é organizada mesmo, hein? Porque você nem pensa, você já sabe onde fica. E eu dizia que eu era assim, porque no trabalho minha mesa sempre foi muito organizada, mas em casa não era. Aí eu dizia que eu, no trabalho eu sou até organizada, mas em casa não era. Não era, era porque em casa não tinha espaço para ser organizada. Eu já tinha muita coisa que não cabia no espaço onde eu vivia. Porque assim, por mais que eu vivesse numa casa grande, a casa não era minha. Eu não podia mudar as coisas e fazer tudo do meu jeito. Uma coisa ou outra eu até tentava, mas era muito difícil. E tá tudo bem, porque a casa não era minha. A casa tinha que ser de acordo com o que os donos queriam. Eu sou uma pessoa prática. Então eu gosto de ter poucas coisas, eu gosto de manter um espaço aberto, limpo. Eu gosto de cada coisa assim, eu tenho hora pra tudo, eu tenho hora pra lavar louça, eu tenho hora pra comer certinho, pra tomar café. Eu tenho hora pra cada refeição exata. Eu sou muito de planejar minha vida inteira. E tem pessoas que não têm esse estilo e tá tudo certo. É sobre estilos de vida. Existem coisas que você precisa aprender para viver melhor e para dividir espaços, porque você morar com alguém é você saber respeitar o espaço do outro. Então é abrir mão. Casamento de parceria é sobre ter que abrir mão. Então é sobre você entrar no comum acordo e aceitar o jeito que a pessoa faz as coisas e tudo mais. Então, de novo, eu acho que não é sobre isso. Até porque quando eu recebo visita, e a visita lava a louça do jeito dela, e a visita vê que a roupa já secou que eu estendi, vai lá e dobra, e se oferece até para guardar às vezes, eu não me incomodo. E geralmente eu não refaço o que a pessoa fez. Então, isso não é um problema para mim. Agora, a convivência diária é outra coisa. Pausa para a aguinha. É sobre isso. Eu acho que todo mundo devia ter experiência de viver sozinho. Claro, quem tiver oportunidade, eu sei que tem muita gente que precisa morar com os pais porque eles precisam de ajuda. Tem muita gente que não tem condições e hoje em dia tá realmente muito difícil. Eu cheguei a acreditar que eu não conseguiria pelo tamanho da dificuldade, até que eu percebi que o meio que eu tava esperando que desse certo era muito impossível mesmo. Não impossível, né, que nada é impossível com Deus, mas era mais difícil. Eu estava tentando o caminho mais difícil. Então, quando eu tentei o caminho paliativo, eu vi saída, eu vi um jeito. E eu me conheci de verdade, porque eu me consideravam coisas que as pessoas achavam. E eu era muito além disso. Eu sou muito além disso. Até, apesar de entender que também eu sou de uma geração que a galera é bitolada, bitolada com limpeza, bitolada com organização. Eu acho que a gente ouviu tanto dos nossos pais que a gente não sabia fazer nada direito, que a gente transformou esse trauma ou esse peso em vou ser o completo contrário. Eu não sou bitolada com limpeza. Assim como eu falei que eu tenho hora pra tudo, eu também tenho hora pra limpar, mas sem atrapalhar a minha rotina. Então tudo tem seu tempo, mas eu me descobri na solitude e é o máximo. Eu gosto muito. Até tudo muda, porque quando eu tô mal, quando eu tô triste, às vezes a gente só precisa chorar. E eu não gostava de fazer nem isso em casa, porque eu sabia que eles iam ficar preocupados, que iam ficar perguntando se eu tô bem, iam ficar perguntando o que aconteceu. E às vezes a gente não quer falar, a gente só quer chorar e botar pra fora. E tá tudo bem. E às vezes a gente quer conversar sim. Quando eu preciso conversar, eu chamo alguma amiga pra vir, ou eu faço uma chamada de vídeo, ou eu faço uma chamada normal. E é isso, eu amo ter meu espaço, eu amo receber as pessoas como eu quero. Eu aprendi que eu tenho uma mão cheia muito boa pra cozinha. Eu tinha muito medo de cozinhar, eu tinha muito receio de cozinhar, eu achei que eu não ia saber cozinhar ou não saber me virar. E hoje eu percebo que eu consigo até saber no meio do caminho quando, eu acho que eu acertei um, eu acho que eu errei. Então, são coisas que fazem diferença na vida e que nos amadurece de maneiras que você nunca imagina. É por isso que eu acho que tem muita gente, eu faço parte de um clube do livro, e nesse clube do livro tem duas tias, e uma das tias, uma vez a gente leu o primeiro livro que a gente leu no clube,
contava a história de uma protagonista de uma mulher mais velha, ela tinha mais de 40 anos. E eu achei incrível isso, porque geralmente as protagonistas são jovens, bonitas, padrões. E ela era uma mulher mais velha, mas ela tinha muitas questões. E aí eu abri uma coisa que eu achava que era real, tá? Que eu falava assim, nossa, uma fase onde a mulher já é cheia de si, já tem todas as respostas que poderiam ter. E minha tia fala, cara, eu já tenho 50 e não tenho todas as respostas. Então não é assim. A gente sempre vai ter. A diferença é que mudam as perguntas. E eu fiquei encantada com essa frase, porque a gente sempre. Por que que rola aqui a crise dos 18, a crise dos 20, a crise dos 30? Porque a gente sempre chega nessa fase pensando, não, quando a gente chegar nos 18, eu vou ter respostas para coisas que eu não tenho agora nos 15. Aí chega nos 18 e você se frustra, porque você não tem. Aí chega nos 20, não, mas nos 18 eu não tinha, mas agora eu vou ter. Então agora desenrola, agora sai. E você não tem. Aí chega nos 30, você pensa, cara, nos 30 eu pensei que eu ia ter isso, que eu ia ter aquilo, eu pensei que eu ia já ter conquistado não sei o que, não sei o que lá. E você chega nos 30, não conquistou, às vezes, um terço ou nada do que você planejou, e você fala, caraca, não é possível, aos 40 vai vir. E também não vem, porque é sobre isso. Você nunca vai ter todas as respostas. Nunca. O que vai acontecer é que vão mudar as perguntas. E você vai sair em busca de outras respostas. E aí a gente descobre que a vida. Nossa, eu vou filosofar agora bonita, hein? Que a vida é sobre a jornada e não sobre o destino. Então eu aprendi a ser grata pelo meu dia quando eu aprendi a viver a minha vida como eu realmente tenho prazer de viver. Mais uma vez, isso não significa que um dia eu não vá casar, eu não descarto nada na minha vida. Então, isso não significa que eu não vá ter um relacionamento sério com alguém, ainda mais que conforme a idade vai chegando, as formas de se relacionar é diferente. Então, talvez não caiba cada um namorar da sua casa e tá tudo bem. E eu não tô falando que quem divide a vida com alguém também é infeliz. Só aprenda a viver a sua solitude, porque se você não for feliz sozinho, você não vai ser feliz ao lado de alguém. Você não pode depositar a expectativa da sua felicidade em alguém. É sobre você. Eu sei que é clichê, porque a gente já ouviu, já cansa de ouvir isso, mas não é sobre você se relacionar com alguém para se sentir feliz. Você primeiro tem que ser feliz consigo mesmo. E, gente, isso não é uma coisa que se conquista. Não, se alguém te disser, e hoje eu conquistei, hoje eu tô bem comigo mesmo, então hoje eu consigo me relacionar. Isso não é uma coisa que se conquista. É um objetivo que a gente tem que estar sempre atrás. Eu sou muito feliz com a minha solitude, mas eu, por exemplo, não me sinto pronta para me relacionar ainda. Porque estar bem consigo não é automaticamente você se sentir seguro para se relacionar. Então, se conheçam, se conheçam. Se proponham a fazer rolês sozinhos. Vão a eventos sozinhos, sozinhas. Vão a festivais, a um show. E assim, se você é convidado sempre e aí não quer abrir mão, não tem problema. Mas se pintar oportunidade, um show que você quer ir muito e ninguém pode ir com você, vá sozinho. Não espere ter ninguém. Tome todas as precauções, se você for mulher, que você precise tomar. Vai no horário seguro, tenta levar coisas que você possa, tipo, sempre colocar um dinheiro onde vai ser difícil de alguém roubar ou furtar, porque se alguém levar seu celular, você vai ter como chegar em casa. Avise para as pessoas onde você tá, compartilhe sua ligação, porque caso aconteça alguma coisa, vai ser muito mais fácil se souberem a sua última localização mais próxima do seu, sei lá, de qualquer coisa que pode ocorrer. Se precaveja de qualquer eventualidade que possa surgir, mas não deixe de curtir sua vida, de curtir sua companhia. Se descubra, vai ser fantástico e você vai conhecer pessoas incríveis. Talvez até um grande amor da sua vida pode surgir num desses eventos. Pode acontecer num desses momentos. Só não se feche para as possibilidades que podem ser
muito legais. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E mais do que isso, eu espero que vocês reflitam sobre tudo que eu falei e coloquem como objetivos diários alguma coisa. Você pratica exercício? Você vai andando para sua academia? Tenta um caminho novo, sozinha. Tenta ver um filme no cinema sozinha. Tenta ir jantar sozinha. Tenta conseguir ficar, sei lá, de repente, você não precisa viajar para você ficar sozinha se você mora com a sua família. Você pode, de repente, ir para um hotel da sua cidade mesmo, experimente lugares novos. Aproveite e desfrute da sua própria companhia e me conta depois o prazer que foi isso. Ou não, se você fala que, cara, eu acho mesmo que eu preciso ter companhia para ser feliz. Já dizia Forfã que alegria redobrada é alegria compartilhada. Então tá tudo bem você gostar de dividir isso com alguém. Me conta aqui o que que você acha, se você é do estilo que nunca moraria sozinha, ou você é do estilo que ama fazer tudo sozinho. Homem costuma ter isso porque eles têm mais segurança pra ser sozinho, né. Mulher que geralmente tem mais insegurança, o que é completamente normal e infelizmente é a nossa realidade. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, comentem aqui o que vocês acharam, e eu acho que eu fui tão plena falando desse episódio, mas é porque eu amo. Solitude é minha nova paixão de vida. Eu amo deixar as coisas do jeito que eu gosto, eu amo fazer as coisas no meu tempo, eu amo ter meu ritmo. Mas eu amo mais ainda me conhecer a cada dia. E me de redescobrir através também de tudo. O cheiro da Pri!